pra ficar. Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar. Não posso conquistar. Mas se estiver na direção, entenda isso, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei, e o mar vai se acalmar. Oh, aleluia, quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as suas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as suas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Diga pra Ele: Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar. Pela fé recebo. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. E a igreja do Senhor declara: não dá pra vencer. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar pela fé. Estamos aqui para receber o melhor, Pai. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer. Quero estar pela fé. É pela fé que nós recebemos, Senhor. Continue declarando: não dá pra vencer sem o teu poder. Pela fé. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Nós sentimos a tua presença neste lugar, Senhor. Nós entendemos que ninguém pode interferir nos planos do Senhor. Ninguém pode interferir naquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida no dia de hoje. Por isso, igreja, continue colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Ele é o Deus que supre todas as suas necessidades. Ele é o Deus que te ajuda, que te fortalece nessa noite. Sim, que cinge os seus lombos. Oh, nós não lutamos na força do nosso próprio braço.
Nós sabemos em quem temos crido, no Deus que é poderoso para fazer além, infinitamente mais que pedimos ou pensamos. O Deus que é Deus de resposta, Deus que é Deus de provisão, que vela sobre a sua palavra para que se cumpra. A sua igreja, ó Pai, se coloca nessa noite diante do teu altar. Isso, coloque a sua vida por inteiro diante do altar do Senhor. Vai falando agora com Ele de todo o seu coração. Ele diz que não lançará fora nenhum daqueles que vem à sua presença. E Ele está ouvindo a sua oração. E creia que Ele vai te responder em nome de Jesus. Querido Deus, a tua palavra diz: clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. Do céu enviará o seu auxílio e nos salvará. Então salva nessa noite, Jesus. Faz uma obra linda em cada coração. Opera bênçãos, milagres e maravilhas. Faz algo grande pelas nossas vidas. Nos instrua, nos dirija, nos abençoa. É o que eu te peço em nome do Senhor. E se você acredita, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei Jesus. Glória a Deus. Tudo bem? Boa noite. Vamos sentar, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Hoje é uma noite especial, porque a Bíblia diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, ali Ele está presente. Então você precisa entender uma coisa: todas as vezes que você vem à casa de Deus, tem algo importante do Senhor para ser revelado ao seu coração. Dias atrás desses, eu estava assistindo um culto do missionário. Ele visitou uma das capitais do Brasil. E o missionário precisou ficar durante várias vezes exortando as pessoas para que elas se concentrassem no culto. E eu falei, olha só que coisa interessante. As pessoas criam tanta expectativa para um culto, para uma reunião especial, e quando a reunião especial chega, elas ficam lá todas cheias de euforia e não fazem o principal, que é olhar para Jesus. E olhar para Jesus não é olhar para nenhum personagem. Olhar para Jesus é olhar para a palavra, para a mensagem da palavra. E muitas vezes a mensagem da palavra vem e eles não estão com o coração aberto. Então eu dou um conselho muito especial para você no dia de hoje. Abra o seu coração para você receber o máximo de informação possível. O nosso inimigo, o diabo, ele trabalha na ignorância das pessoas. Numa das minhas visitas lá em São Paulo, conversando com o pastor Jaime, ele falava comigo o seguinte, fala, irmão, o problema do nosso mundo evangélico, tá vendo aqui que eu estou fazendo? O nosso universo evangélico, é que as pessoas às vezes vão muito atrás de modismos. Ele falou, essa geração mais nova não sabe, mas nos anos 80 começou um modismo aí no Brasil de os crentes orar para nascer dente de ouro. Aí de repente passou aquele modismo, veio outro. Eu, quando comecei na igreja, a gente tinha muito costume de ir orar nos montes. E naquele tempo tinha uma história de que quando você vai orar no monte, as árvores começam a pegar fogo. Aí o que acontece? Você vai orar no monte, você não vai lá fazer uma oração de 5 minutos, você fica lá um certo tempo. Você quer ver uma coisa? Abra um pouquinho a câmera aí, ministro. Puxa a câmera um pouquinho para trás, é isso. Até apareceu o altar aqui. Até apareceu o chãozinho do altar aqui. Isso, vai puxando. Pronto, aí tá bom. Você vai lá orar no monte, às vezes você faz esse gesto aqui de orar de... Mas tem horas também que você faz esse movimento aqui, ó. Alguém já orou assim? Aí você se agacha lá,
Isso aqui chama-se prostrar-se. Você está prostrado no chão e está lá orando. Aí teve um dia que eu orei desse jeito e fiquei lá uns minutos. A hora que eu levantei, os matinhos do chão estavam tudo aceso. Eu falei, ô glória, Deus desceu aqui. Só que algum tempo depois eu fui entender que aquilo ali era uma reação físico-química. O calor do seu corpo ali no matinho seco faz com que ele comece a resplandecer. Tem alguma coisa a ver com milagre? Com coisa de Deus? Não tem nada a ver. Aí, na hora, né, eu besta, em vez de perceber, quer dizer que Deus só está aqui nesse pedaço, aqui, nesse aqui, do lado aqui, 20 centímetros para o lado não está mais? Não. Mas é o famoso modismo. Então, às vezes, as pessoas, elas caem nessas besteiras. Hoje, nos dias aos quais nós estamos, tem outros modismos. Hoje, a bênção da igreja está na cor da parede. Hoje, a bênção da igreja está na cor da parede. A parede branca já não funciona mais, o que funciona é a parede preta. E daqui a um tempo vai mudar isso aí também, vai aparecer outra coisa. Aí hoje em dia, ao invés de estando dando curso de Bíblia para os pastores, estão dando curso de neurolinguística. Estão dando curso para eles a respeito de neurociência, para que eles comuniquem com a mente das pessoas. E pelo que eu entendo, desde quando eu prego o evangelho, que eu tenho que plantar a palavra no seu. Eu não tenho que tentar aqui mexer com as suas emoções, eu tenho que fazer você receber a palavra num coração bom e honesto e encorajar você a dar fruto para Deus com perseverança. Só que o modismo vai introduzindo essas coisas. E o que vai acontecendo? Os tempos vão passando, essas modas vão acontecendo e as pessoas estão ficando cada vez mais distantes do centro da mensagem de Deus. Aí as pessoas reclamam, não acontece mais milagre, é óbvio, elas não recebem a palavra como se recebia antigamente. Elas querem algum tipo de evento além da pregação da palavra, é óbvio que os milagres não vão acontecer. Então a gente precisa voltar um pouquinho para isso. Dia desses nós tivemos uma reunião de líderes nacional, óbvio que foi online, e cada mês o pastor Jaime manda um dos nossos pastores pregar. Nesse mês de dezembro quem pregou foi o pastor Fernando lá do Paraná. E ele pregou a mensagem lá de Lucas capítulo 5. Não vou replicar a mensagem, mas só vou te dar o primeiro versículo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Para nenhuma outra coisa. Para ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí que você percebe. Aí você relembra comigo aqui o caso daquela mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos capítulo 5, que ela ouviu falar de Jesus. Alguém pregou para ela a mensagem de Cristo. E ela, claramente lá no coração, ela determinou: se tão somente tocar nas suas vestes, serei sarada. Então você consegue entender? Aí a gente vai lá para o centurião lá de Mateus capítulo 7. Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí ele fala: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize o quê? Uma palavra, e o meu criado sarará. Aí você começa a entender a dinâmica do milagre. A palavra de Deus. Então eu quero falar dessa palavra abençoadora com você. Diga amém? Até domingo, dia 14, eu preguei para você sobre os benefícios da oração. Comecei lá no dia 30 de novembro, aqui no Congresso de Jovens. Terminei um ensino muito profundo de oração no dia 14, que foi a Santa Ceia. E desde então eu estou me esforçando para pregar para as pessoas agora o que vem após a oração. Porque eu sempre gosto de falar.
Você tem que orar e tem que agir. Oração sem atitude é até oração inútil. Tem muita gente que ora certinho no domingo, mas faz um monte de besteira na segunda. O que vai produzir o resultado? A oração ou as atitudes? As atitudes. Tem que orar e agir no mesmo sentido da sua oração. Então eu quero falar com vocês aqui, primeiramente, sobre Mateus capítulo 11. Para o pessoal que está em casa, não sei qual dia que você vai assistir esse culto, mas nós estamos numa preparação já para a virada do ano. Eu tenho uma palavra muito violenta para te entregar no dia 31 de dezembro. Essa palavra já está, criando o corpo. E até o dia 31 nós vamos meditar mais ainda. Deus vai colocar mais entendimento dentro do meu coração. E no dia 31 eu vou entregar para você um pacotão de bênçãos. Diga glória a Deus. Então até o dia 31 você vai aprendendo aqui o que você faz depois da oração. Mateus capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo de número 12. Só para você ter uma ideia. O João Batista tinha sido preso por Herodes. Aí ele chama lá alguns dos seus discípulos e manda que eles vão interrogar a Jesus. E eles perguntam, é você que deveria de vir ou a gente espera outro? E aí Jesus diz, vocês vão lá e conta para João o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo os cegos enxergando? Estão? Sim. Os paralíticos andando? As pessoas sendo libertas de demônios? As pessoas mais humildes tendo contato com a palavra, estão vendo isso? Vão lá e avisem ele. Não precisa eu dizer se sou eu ou se não sou. Aí ele fala, olha, vocês estão achando que esse João Batista é quem? É um mero profeta? Não. Ele é muito mais do que um profeta. Ele é a voz que clama no deserto que prepararia o caminho do Senhor. Não tem homem nascido de mulher que foi maior do que esse João Batista. Porém, o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que ele. Ou seja, quem já alcançou a salvação está acima do João. Aí o que acontece? Ele vai explicar para eles uma regra que está em operação desde o momento que João Batista começou a pregar. Porque ele começou a pregar o batismo de arrependimento, as pessoas eram batizadas nas águas, confessavam os pecados, e ele disse, olha, está vindo um aí que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar a correr da sua sandália. Ele vai trazer para vocês o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Só que, a partir do momento que o João começou a pregar, entrou em regra esse contexto aqui. Versículo 12. E desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força, o que acontece? Se apoderam dele. Você sabe muito bem que eu gosto de sempre trazer aqui para o nosso contexto das mensagens outras traduções da Bíblia. Na Santa Ceia do dia 14, eu comentei com vocês aqui sobre uma tradução que é o livro, ou na língua inglesa, the book. Escuta isso aqui, Desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus está debaixo de força, e os fortes se apoderam dele. Conseguiu entender? Para poder se apoderar do reino, vai exigir de mim que eu seja
forte. Existe uma força opositora que não quer que eu me apodere do reino. Eu tenho que ser mais forte do que essa força que resiste. Vou dar um exemplo. Estou eu aqui desse lado, e ali do outro lado está o reino de Deus. E essa aqui é a força que vai tentar resistir à minha entrada. Suponhamos aqui que esse obstáculo pesa 40 quilos. Para que eu consiga remover esse obstáculo, eu tenho que ter força maior. Se eu tenho 40 quilos de força muscular, eu não consigo, eu empato. Eu tenho que ter 45, 50, 55. A minha força tem que ser o quê? Maior. Caso contrário, eu não vou conseguir mover esse obstáculo para que eu acesse o reino. É o que muita gente não está entendendo. O que separa ela das suas vitórias é uma força maligna. E não adianta você dizer que o diabo não tem força, porque ele tem força. Se ele não tivesse força, não tinha tantas tragédias no mundo como elas existem. Se ele não tivesse força, toda a sua família estava aqui dentro da igreja. Se ele não tivesse força, você não cairia enfermo. Concorda? Se ele não tivesse força, as pessoas iriam empreender e prosperar, ó. Mas existe essa resistência. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, ele fala que nós não podemos ignorar os desígnios do diabo. Ele tem os seus ardis. Se não fosse assim, o Paulo não falaria o que ele disse lá em Efésios 6:10. Quer ver? Já vai aparecer na tela ali, ó. Pronto. No demais, irmãos meus, o que ele mandou fazer? Fortalecei-vos no Senhor e na força. Aí vem o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o apóstolo Paulo diz que eu preciso me fortalecer no Senhor. E se fortalecer no Senhor não é procurar algum personagem para que ele comunique força para mim. Se fortalecer no Senhor é se fortalecer na palavra. E a Bíblia diz que quando eu conheço a palavra, essa palavra libera poder. O conhecimento do Evangelho é o poder de Deus. É ou não é? Romanos 1,16 fala isso. O Evangelho é o poder de Deus, o conhecimento do Evangelho. Porque se o Evangelho por si só fosse o poder, bastava eu deixar a Bíblia aberta lá na minha casa, no Salmo, no Provérbio lá, que a coisa iria acontecer. Então ele falou, eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E tudo quanto é ferramenta que Deus me proporciona, ali no caso ele usa a armadura, ele fez aquela comparação com a armadura lá do soldado romano. Tudo aquilo que Deus proporciona para mim de poder, eu tenho que agarrar. Por isso que eu vou repetir o que eu falei no começo da ministração. Não faça você cultos que você vem participar, cultos comuns. Não fique esperando aparecer um evento especial para você tomar a decisão de vir na igreja. Todo dia de culto é importante para você buscar poder. Todos os dias. E vou usar aqui uma frase do missionário. Não importa quem esteja pregando. Se a pessoa está pregando debaixo da unção de Deus, ela está sendo usada para dar força para você. E não adianta, você vai precisar dessa força para você vencer. O inimigo, ele tem a sua capacidade, e essa capacidade só é vencida quando você se fortalece. Amém por isso? Por isso que eu estou comunicando com você hoje sobre isso aqui, ó, 1 Samuel capítulo 30. Já preguei essa passagem aqui inúmeras vezes, mas não no contexto que eu vou te ensinar agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30.
o diabo tem as suas ciladas e eu e você precisamos estar atentos a isso. Glória a Deus. Davi estava no seu treinamento para ser um grande líder da nação de Israel. E o treinamento, gente, de um servo de Deus, ele é um treinamento prático. Ele não é teórico. Ele pode até ter conhecimento teórico, mas hora menos hora vai ser posto à prova. E ele vai ter que praticar. Aí o Davi já tem ali uma certa capacidade, ele já lidera um exército, ele já é um homem pai de família, ele já tem uma certa projeção. Não é ainda a plena luz, mas ele está se projetando, igual a mim e você. Nós ainda não chegamos no ápice do plano, mas Deus já está nos projetando. Quem concorda? Deus já está nos projetando. Nós já temos o nosso destaque. Muitas coisas nós já estamos, vivenciando. Já somos um povo abençoado. Só que ainda não chegamos no ápice. Estamos caminhando para isso. Digam amém? Aí aqui no versículo 1 do capítulo 30, ele vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava do quê? De apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi fez o quê? Se esforçou no Senhor, seu Deus. Então, como eu disse para você, nós não podemos ignorar as atuações do diabo. Se ele não tivesse poder, a cidade não seria invadida, famílias e filhos não seriam levados cativos. Foram levados. E o Davi era de Deus ou não era? Davi estava em pecado? É a primeira coisa que você pergunta quando você está com um problema na vida. Onde que está o meu pecado, meu Deus? Tem membros de igreja me ouvindo, tem obreiros me ouvindo e pastores me ouvindo. Meu irmão, não é sempre que o seu problema está relacionado a pecado. Às vezes o problema seu é que você não está ainda à estatura do seu inimigo. E você não tendo a estatura, você vai sofrer. Ficou claro isso? Se você não alcançar a estatura adequada, aquele inimigo chega e tem vitória contra a sua vida. Veja você, incendiar a cidade, sequestrar as famílias, mas não mataram ninguém. Aquela força do diabo não alcançava matar as famílias. Diga graças a Deus. E continua desse jeito hoje aí. Aleluia! Pode até ferir, mas não mata. Glória a Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz que os homens elegeram um culpado. Quem era o culpado daquilo? Davi. E aí eu preciso que você entenda que isso está dentro do pacote. Às vezes nós estamos buscando ser o melhor possível e as pessoas apontam o dedão para a gente.
Tá, mas você não está orando, você não está na igreja, você não está servindo a Deus? Estou. Mas por que Deus permitiu isso aí? Isso aí que você está pregando não é bem assim? Deus não guarda todo mundo? E a Bíblia diz que eles tomaram a decisão. Nós vamos matar Davi. E o Davi, meu Deus, eu acolhi esses homens lá na caverna de Adulão. Eles não eram ninguém. Eu treinei eles, eu ajudei eles, e agora esses miseráveis se voltam contra mim? Foi isso? Davi teve discernimento de que aquilo era algo muito maior apenas do que insatisfação humana. Aquele demônio que levou as famílias cativas, que incendiou a cidade, agora estava levantando pessoas para irem contra Davi. E ele percebeu. Só há uma coisa a ser feita. E o que ele fez? Vamos ler a última frase ali? Todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. É isso que nós deveríamos estar fazendo. Nesse período que eu fiquei pregando aqui para você sobre oração, era para você estar orando e também buscando forças em Deus. Era para você estar buscando a bênção, o milagre, mas também buscando força para atravessar as adversidades. Eu disse aqui um dia desses sobre Colossenses capítulo 4, a partir do versículo de número 2, onde o Paulo falou: persevere na oração, velando nela com ação de graças. E aí depois ele vai dizer: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, tal. E ele também fala sobre as pessoas estarem preparadas para as contrariedades. Toda vez que eu estou orando, eu posso passar por contrariedades. E as pessoas não entendem isso. Estão, como eu disse, progredindo. Estão começando a ter os seus lapsos de vitória, ou alguns já até avançaram uma quantidade razoável. Mas aí se levanta o quê? Oposição. Todos nós deveríamos estar com o coração aberto para passar por isso. Como? Se esforçando em Deus. Cumprindo aquilo que o Paulo disse. Se fortalecendo. Ou você acha que você vai ficar nesse mundo aí livre, leve e solto, fazendo o que dá na cabeça? Olha, eu tenho um projeto para minha família. Aí de repente você dobra o joelho e faz uma oração e um estalar de dedos, está todo mundo da família comprometido com o seu propósito. Não é assim. Projetar, a gente projeta 1000 coisas. O negócio é buscar capacidade para executá-las. E muita gente não faz isso. Projeta, faz um monte de sonhos, mas fica sentada, perdendo tempo com coisa que não deveria estar perdendo. Deveria estar se fortalecendo no Senhor. Aí o Davi se fortalece em Deus, e aí diz o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Éfode era o colete do sacerdote. Então fez o quê? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Olha só que interessante. Viu? Ele primeiro se fortalece. Ele tenta pacificar o coração. Quando o coração dele se pacifica, aí que ele vai querer entender o que precisa ser feito. Lembra que eu falei? A oposição aqui pesa 40 quilos. Adianta eu perguntar para Deus se eu posso mover ou não se eu não tenho força? Não adianta. Primeiro ele fez o quê? Se fortaleceu. E é o que muita gente não faz.
ela começa a entender, olha, eu vou viver uma coisa muito boa na minha vida. Eu já disse aqui para vocês, há muitos anos Deus trabalha no meu coração, olha, se prepare para certas coisas. E aí eu falo, amém, Senhor. Como é que é? Se prepara para certas coisas, amém, Senhor. Aí eu faço o quê? Sento e fico esperando. O que vai acontecer? Diga nada. Vai acontecer nada. Eu entendo que preciso chegar a determinados lugares, e aí eu sento e espero. Vou lhe dizer, não apenas sente, deite. Se eu entendo que Deus quer fazer alguma coisa com a minha vida, eu tenho que entrar nessa escola do fortalecimento. Urgentemente. O Davi recebeu a visita do Samuel em casa e ungiu ele para ser rei. E o que o Davi tratou de fazer? Vou me fortalecer para tal posição. E aqui uma das coisas que ele teria que fazer como chefe da nação é o quê? É ser um homem forte para os dias da dificuldade e um homem independente de direção. Deus precisa pôr a palavra no meu coração, porque caso contrário eu não vou conseguir. Por mais que eu seja um homem ungido, se eu não for um homem forte na presença de Deus e não for um homem guiado por Deus, a minha unção não vai resolver nada. E é o que muita gente aí fica se escondendo. Ah, eu recebi uma unção, estou ungido. Pastor, não tem um óleo ungido para me dar? Tem. Mas você está achando o quê? Que o óleo ungido é mágico? Você acha que o óleo ungido vai fazer coisas assim, sem você precisar de uma estrutura? Não vai. Eu preciso levar a sério essa história de ser um homem forte. Eu tenho que entender claramente essa história da minha oração e das minhas atitudes depois que eu oro. Davi orou, se fortaleceu, aí eu vou buscar a direção de Deus. Aí o que acontece? Versículo 8, não é isso? Então, o que ele fez? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse o quê? Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Olha como é que é a coisa. Ele se fortalece e pede direcionamento. Eu persigo essa tropa? Eu vou conseguir alcançá-la? Deus falou, vai. Pode perseguir, porque você vai conseguir. Aí vem, ó. Deus disse que eu vou conseguir. Beleza? Disse ou não disse? Disse. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o... Ele fala com Deus: Deus, eu posso perseguir? Pode. Vou alcançar? Vai. Vou vencer? Vai. Aí ele chama os soldados: pessoal, vamos marchar, porque Deus prometeu vitória para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Chegaram lá na beira do rio. Na hora que tinha que atravessar o ribeiro, 200 homens o quê? Falharam. Poxa, eu só tenho 600 e 200. Dá para falar arriaram? Hã? Arriaram? Não vão conseguir ir junto?
Mas Deus disse que eu ia vencer? Disse. Mas disse com quantos? Não. E aí o que acontece? Eu escuto que eu vou vencer. E aí 200 homens deixam de estar junto comigo. Você escuta que vai vencer. E pessoas falham com você. Você vai vencer. Só que os homens falham com você. E agora o que eu faço? Davi simplesmente seguiu em frente. Às vezes nós colocamos o coração muito nas pessoas. Eu vou lhe falar uma coisa aqui. Eu, como homem, eu morro de medo de decepcionar você, sabia? Porque tem gente que pode não suportar. E às vezes os homens nos decepcionam. Eu fico preocupado com isso. Eu tenho muita preocupação de não te decepcionar, porque você pode não aguentar a decepção. Só que você deveria olhar para aquele que prometeu vitória para você, e não para o homem. As pessoas nos decepcionam. Acredite você ou não. Ele tinha 600 homens. Tamo junto? Tamo junto e misturado. Mas você não queria me apedrejar, miserável? Não, Davi, tá tudo certo. Deus falou que a gente ia vencer, vamos vencer. Aí foram marchando. Chegou na hora de ultrapassar o ribeiro. Davi, não dá não. Cansei. Morri. E o Davi disse o quê? Bola para frente. Te decepcionaram? Bola para frente. Vou repetir. Te decepcionaram? Sim. Bola para frente. Porque a decepção dos homens não anula a promessa de Deus. Ô glória! As pessoas falharem comigo não invalida a palavra que o Senhor me deu. Por isso que eu estava conversando com os nossos pastores aqui esses dias, e eu falei, gente, em 6 anos que eu estou aqui nesse estado, 6 anos e meio quase, eu provei na pele o que a palavra de Deus diz. Em todas as coisas somos mais. E eu quero que você responda uma coisa aqui. Você acha que teve gente que falhou comigo nesse tempo? Teve gente que falhou? Mas Deus não falhou. E é isso que você tem que entender. Para a gente não ficar lendo toda a história, Deus falou para ele no finalzinho do versículo 8 ali, ó. Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aí eu quero que você pule lá para o versículo 17. Mesmo com homens falhando com Davi, o que o Davi fez? Bora lá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo, quer dizer, do nascer do dia até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi. Os homens falharam, mas a palavra não. Diga glória a Deus. Os homens falharam. Davi tocou a bola para frente e venceu. Vou repetir o que eu disse. Eu, como homem, tenho uma preocupação muito grande de não te desapontar. Mas se algum dia eu te desapontar, o que tu vai fazer? O que você vai fazer? Fala de novo. Bola para frente.
Mas eu já sei, eu vou mudar de igreja. Esse dia uma pessoa de uma igreja nossa do interior ligou para mim e começou de churumelas. Pastor Jamil, queria que o senhor olhasse pela gente aqui, porque não sei o quê, tal. E eu falei, peraí, mas não está tendo culto na sua cidade? Tá. Estão indo pregar? Estão. Por um acaso a igreja não está funcionando? Está funcionando. Mas não está do jeito que a gente quer. E eu falei, olha, vocês têm que orar. Pastor Jamil, quer saber? Eu vou mudar de ministério. Aí aquilo me enfezou, pessoal. Eu falei, se Deus tem um plano na sua vida aqui na Igreja da Graça, vá para outro ministério para você ver a sua vida virar de ponta cabeça. Você está achando que você vai me comover com essa sua chantagem emocional? Toma vergonha na sua cara e pratica a palavra de Deus. Nem sei de onde eu tirei essa coragem, mas eu falei. Porque normalmente a pessoa vem com chantagemzinha, a gente, não, irmãozinho, não sai. Vai para tu ver. Sai na rebeldia para tu ver onde é que tu vai parar. É ou não é? Me desapontaram. Me desapontaram, o que tu faz? Bola pra frente! Não, mas tem que ficar aí. Caramba. O Davi viu 200 homens falhando, mas ele tinha uma palavra no coração. E eu sou bem categórico com você, irmão. Você pode fazer o que você quiser fazer. Se eu tenho uma palavra na minha vida, eu não vou dar nem bola. Você está me entendendo? Você pode falar, pastor, quer saber? Eu quero ver quanto tempo essa igreja aguenta. Se eu tenho uma palavra que essa igreja é mais que vencedora, você pode ficar fazendo o que você quiser. Pastor Jamil só vai ver, eu vou lá no terreiro, vou dar o seu nome na mão da mãe de santo. Ela vai costurar o seu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. Vai morrer de graça, porque comigo não vai acontecer nada. Maior aquele que está em mim. Por isso que você tem que se fortalecer. Porque dessas coisas acontecem, você não olha para nada. Você olha para Jesus. Por isso que o Senhor disse, olha, desde o dia de João Batista tem uma nova obra acontecendo aí. Tem que fazer violência para entrar no reino dos céus. Só pela força que você consegue. Glória a Deus. E está aqui a prova. Davi venceu com choradeira? Venceu com guerra. Com a força de Deus sobre a vida dele. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. E assim nós vamos vencer. Diga aleluia. Vamos mandar a bênção para quem está em casa. Pai, nós oramos em nome de Jesus pelos amigos que acompanharam a nossa transmissão de hoje. Que essa palavra revele o teu poder ao coração deles e que eles vivam milagres e maravilhas. Nós estamos nos preparando para o ano da remissão. E eu disse, Pai querido, que nesse ano da remissão, o Senhor vai zerar a conta. E nós vamos viver coisas grandes e especiais. E é o que a tua palavra está mostrando para nós. Por isso eu te peço que em todos os lugares do Brasil e do mundo onde essa mensagem foi ouvida, as pessoas comecem a buscar força. E tem gente, Pai querido, que além de buscar força, vai ter que dizer, bola para frente. Eu não vou retroceder. Eu tenho uma palavra de vitória sobre a minha vida. E é nessa palavra de vitória que eu vou confiar. Em nome de Jesus, meu Pai. Tudo quanto tomaram de Davi, tudo ele tornou a trazer. Sim, Senhor. Davi livrou a família da mão dos inimigos. E nós vamos livrar a nossa família. Tudo que era para ser de Davi, o Senhor colocou na mão dele. E tudo que tem que ser nosso, vai chegar nas nossas mãos, Jesus. Nós oramos, nós pedimos a bênção, nós determinamos a vitória e exigimos que o diabo e os seus demônios saiam agora, em nome de Jesus. Nos preparamos para grandes coisas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.
Você que acompanhou aí o culto, se você ainda não tem o seu projeto de vida, tá aqui o projeto de vida, você passa em qualquer igreja da graça e retira o seu. Toda igreja da graça, os pastores estão ordenados a distribuir esse projeto de vida. Dentro tem o projeto que vai continuar com você e tem essa parte aqui pequenininha que você vai recortar para poder trazer na igreja no dia 31. Aqui na sede, dia 31, 22 horas, estaremos fazendo a virada de ano na presença de Deus. E como eu te disse, eu tenho uma palavra violenta para te entregar. Tá bom? Fica na paz aí, acompanha a nossa agenda de pastores. Eu te vejo no próximo culto. Tudo bem, meus amigos? Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez. Você acompanhou a nossa reunião de domingo e você sabe que domingo é aquele dia todo especial, onde nós nos assentamos para ouvir uma boa palavra, para adquirirmos conhecimento e para tomarmos posse de tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Você sabe que nesses anos que eu prego o Evangelho, eu tenho percebido uma coisa bem importante. As pessoas estão cada vez mais distantes das coisas espirituais. Eu sou de um tempo onde as pessoas elas acordavam cedinho, tomavam ali o seu banho, se preparavam e corriam para a igreja. Hoje as pessoas elas vão para a igreja se der. E elas se esquecem de um princípio da Bíblia. O Senhor Jesus ele disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas." Tem muita gente que não percebeu que está jogando no lixo esse mandamento. E por causa dessa desobediência ao mandamento, o Senhor não pode acrescentar na vida deles aquilo que Ele tem para realizar. Então eu quero lhe convidar. Aprenda a priorizar as coisas de Deus. O nosso Senhor Jesus, certa vez, Ele disse: "O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Ele tem vida abundante para você. Ele tem preparado para a sua vida dias de paz, de alegria, de felicidade. Agora você precisa tomar uma decisão. Tenho pregado muito na igreja sobre as pessoas entenderem qual é o seu papel nesta obra da consagração. E você que está me assistindo aí agora, você precisa tomar uma decisão. Eu tenho que estar na casa de Deus, buscando a presença do meu Deus, aprendendo com Ele para poder crescer. Tá certo? Nesta segunda-feira, já no dia de amanhã, estaremos juntos na casa do Senhor para aprender a prosperar. Segunda-feira é aquele dia onde nós nos assentamos para aprender sobre direções e diretrizes financeiras. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta e eu estou aqui com o livro de 1 Crônicas aberto. Aqui no capítulo de número 29, é um capítulo onde o rei Davi, ele faz a recolha das ofertas para a construção do templo. O que me chama muito interessante, chama a atenção de uma forma interessante, é que Davi, quando ele é ungido por Deus, ele é um mero pastor de ovelhas. E eu não estou desmerecendo o fato dele ser um pastor de ovelhas, mas era uma posição muito baixa mesmo. Só que aqui no livro de 1 Crônicas 29, ele está doando 150 toneladas de ouro. Você sabe o que é isso? Eu particularmente não sei. Hoje você vai lá comprar uma aliança de casamento, eles falam, se você fizer com 8 gramas, com 10 gramas, você sai com uma aliança bonita. Quantas gramas? 10. O Davi, ele fez o quê? Ele doou 150 toneladas de ouro.
São coisas que até mesmo fogem da nossa compreensão humana. Agora, como que Deus promove um sujeito dessa forma e outras pessoas ficam à míngua? Essa é uma pergunta que eu tenho feito. E eu preciso que você abra o seu coração. Nesta segunda-feira, nós temos por obrigação ensinar você o caminho da prosperidade. Abrir a palavra e transmitir ao seu coração. E eu gostaria que você estivesse aqui conosco na sede estadual do Maranhão, na Avenida Guaxinduba, número 27. 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. Tá bom? Agora eu vou pedir para você prestar atenção, tomar nota dos endereços e horários que os nossos pastores vão trazer agora. Ô meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo agora, eu quero fazer um convite especial para esta segunda-feira. Você não está satisfeito com a tua vida financeira? É para você mesmo esse convite. Vem participar comigo de uma das reuniões que eu realizo ali na nossa igreja da Coab toda segunda-feira, 9 da manhã e às 19 horas. Você tem olhado aí para as pessoas e visto que elas têm tido sucesso, elas estão prosperando, elas estão avançando e às vezes bate até uma tristeza no seu coração. Mas olha, eu tenho dito para as pessoas ali na igreja que Jesus sempre veio abrir os olhos para que elas pudessem enxergar que dentro dela havia um potencial. E eu quero que você participe comigo nesta segunda-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros do Posto Shell. É um lugar onde você vai aprender a ser vitorioso. Chega de derrota, chega de fracasso e vem vencer. Glória a Deus, que aqui quem fala é o pastor Adriano Campos. Eu quero fazer um convite todo especial para você. Você que está precisando de uma prosperidade, vencer na vida, transformar o seu viver. Você que vem passando aperto, dificuldades e não sabe mais o que fazer, venha aprender na palavra de Deus como prosperar, como crescer. Olha, o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Então quero te fazer um convite todo especial para esta segunda-feira. Toda segunda-feira nós realizamos a reunião da prosperidade, onde nós aprendemos na palavra de Deus crescer e vencer. Às 19h30 é o nosso convite especial. Este é o horário, mas o nosso endereço encontra-se na Avenida do Contorno Norte-Sul, número 13, Quatraque Primavera. Venha estar conosco, venha ter uma vida de vitória, aonde Deus irá abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, na segunda-feira nós estamos ali na Vila Embratel e tem sido forte porque nós temos buscado ao Deus da prosperidade, um Deus que tem bênção para você, que quer te abençoar, você que está aí passando por dias maus, de dificuldade, de aperto, o dia de você estar ali conosco na segunda-feira, onde nós nos focamos nessa área de prosperidade, pode ter certeza que Deus quer te abençoar. Nós estamos ali em um horário às 19 horas e o nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Esteja lá e seja abençoado em nome de Jesus. Meus amigos, segunda-feira aqui na nossa sede estadual, aqui na Avenida Guaxinduba, número 27, bem no centrão de São Luís, eu atendo aqui os amigos às 9 da manhã, às 15 horas e também às 19 horas, aquele culto de vida financeira. Eu estou orando para você viver o melhor de Deus na sua vida econômica, em o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Deus dá para nós portas abertas. E se você quer portas abertas, se você quer crescer, esteja comigo aqui na Avenida Guaxinduba, número 27, sede estadual do Maranhão, segunda-feira, aquele dia do clamor forte, para você crescer em nome de Jesus. Na segunda-feira, nós temos aquele culto da prosperidade, aquele culto onde nós oramos pela vida financeira. A Bíblia Sagrada diz que prosperidade é um dom de Deus. Então, se você quer a bênção, o dom de Deus sobre a sua vida, você precisa buscá-lo. E na segunda-feira é aquele dia onde nós oramos para desfazer as obras do inferno, do diabo, na vida financeira, para fazer você sair do vermelho para ir para o azul. Segunda-feira, 7 horas da noite, também comigo na Cidade Operária, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, no nome de Jesus. Segunda-feira é da prosperidade, prosperidade é dom de Deus, e na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo,
não será diferente. Você, meu irmão, que está indo à falência, você, meu irmão, que está indo de mal a pior, você, meu irmão, que a tua vida não muda, as portas estão fechadas, vem estar conosco nessa segunda-feira. É a segunda-feira da prosperidade, às 19 horas. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico, no São Raimundo. Eu, Pastor Diego e toda a equipe de fé, queremos abençoar você no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aqui quem vos fala é a pastora Tenielma Azevedo, faço parte da equipe do missionário R.A. Soares e do pastor Jamil Ribac aqui na Grande São Luís. Eu quero convidar você para a segunda-feira de prosperidade. Deus tem se manifestado de uma forma grandiosa. Aquele dia onde você aprende a crescer, a progredir, a desenvolver. Você que está passando momentos bem difíceis, lutas, endividado. Pastor, eu estou passando uma batalha tão grande na minha vida econômica, eu não sei mais o que fazer. Olha, eu quero dizer para você que Deus é a solução e você orando, buscando Deus fazer uma obra muito grande na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. São reuniões onde Deus tem se manifestado poderosamente. Então, os cultos da prosperidade acontecem sempre às 19 horas na nossa igreja do Maiobão, na estrada de Ibamar, quilômetro 7, número 20. Deus tem abençoado de uma forma grandiosa. O meu muito obrigado aos homens de Deus que deixaram aí o recado e eu quero reforçar com você. Nesta segunda-feira aqui na sede estadual, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Tá bom? Eu quero deixar para você um forte abraço, desejar que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e que você receba a bênção, tá bom? Fique na paz. Tenha uma boa noite com Jesus.